O Parlamento debate esta quinta-feira o Estado da Nação. Vamos olhar para a atualidade do país com a ajuda do Sr. Patriarca Dom Rui Valério. Muito bem-vindo. Os dados sobre a pobreza revelam as desigualdades que ainda persistem em Portugal. Segundo o INE, o risco de pobreza até diminuiu, mas aumentou nas famílias com filhos e no caso das famílias monoparentais até subiu 4,1 pontos percentuais, ultrapassa os 35% nesta altura, com o que isso também significa em termos de pobreza infantil. São dados preocupantes estes ainda da pobreza. Eu quero saudar, antes de mais, a senhora jornalista, mas também todas as pessoas que nos estão a seguir na Rádio Renascença. São dados preocupantes que vêm reforçados nesta preocupação pelo facto de que não são números, não são apenas informações assim abstratas que nos preocupam, mas para quem está no terreno sabe que isso corresponde à realidade, quer dizer, isso é mesmo assim. Há pessoas que vivem com muitas dificuldades o seu dia-a-dia, muitas famílias que quando alcançam ali uma determinada posição no calendário mensal, o tipo de comida, a qualidade de vida começa a diminuir e cada vez mais é notória, porque aquilo é que nos deve igualmente preocupar, é notória uma certa resignação da parte da sociedade. Quer dizer, parece que eu desde que eu me lembro, não é? Já vou nos 60 anos, que Portugal é isso, quer dizer, não houve um período, não houve uma década, não houve uma época em que não fosse assim. Dá a sensação que isto é uma sina que nos calhou na sorte e da qual nós não somos capazes de nos desembaraçar. Mas no Portugal democrático esperava-se que, passados tantos anos do 25 de Abril, a situação económica já fosse mais estável e mais confortável para a maioria da população. Sim, reafirmando e sublinhando a preciosidade da conquista da democracia, da possibilidade que é dada a todos os cidadãos de iguais oportunidades, portanto, o ensino superior, uma carreira profissional prometedora não está, digamos, reservada a determinadas castas, mas é muito mais ampla, é muito mais democrática. A verdade é que há fatores que permanecem tal e qual como no antigamente. Eu estou aqui a falar, por exemplo, de que em 67 o senhor Joaquim, que não é nome fictício, é um nome verdadeiro, que trabalhava na Câmara Municipal de Orém, chega à casa à noite, depois no dia de trabalho, nota que na cozinha caía água. Ele foi ver do que é que se passava, ele precisava de meia dúzia de telhas para reparar o telhado e não tinha como comprar essas telhas, não tinha como fazer face àquela despesa. No dia seguinte ou 2 dias depois, ele emigra para a França. Para responder a uma necessidade de urgência, que nem era uma coisa do outro mundo, era reparar o telhado da casa. Hoje nós, grosso modo, não estamos muito diferentes do que estávamos na altura. Os níveis de jovens que emigram continua em alta. Continuamos a olhar para a Espanha, para a França, para a Alemanha como Eldorado em relação a nós. E nós verdadeiramente continuamos aqui assim no mesmo sítio. Isso tem a ver claramente com o nível salarial, que é muito baixo no nosso país, embora as despesas sejam equiparadas neste momento aos países mais desenvolvidos da Europa. Como sabe, tocou aí num ponto pelo qual eu tenho sido muito corrigido e até agradeço a quem o faça. Eu sei que não tenho todas as habilitações da ciência económica e financeira para compreender todas essas nuances, mas o que é verdade é que em 72 os meus tios, que trabalhavam em França na construção civil, em oficinas e fábricas, ganhavam o triplo do trabalhador que aqui em Portugal trabalhava nas oficinas, na construção civil e em fábricas, era em 72. Na altura dizia-se que os níveis de produção lá eram superiores a isso. Eu fico surpreendido que em 2026 a mesma justificação que se dava em 72 é grosso modo ela por ela.
eu sei que não possuo o segredo da ciência, da economia e da finança. O que eu compreendo é que um português que faz parte do mundo ocidental, que está integrado numa comunidade de nações, que é um projeto maravilhoso, de caráter político, mas também económico, também social, antropológico e existencial, e o português está, nesse aspecto, em desvantagem. Há uma relação estreita entre pobreza, exclusão social e o número de pessoas em situação de sem-abrigo, que também tem vindo a aumentar. Ultrapassa os 14 mil, de acordo com os dados mais recentes. O Dom Rui foi voluntário de rua nesta área, não sei se ainda continua a prestar apoio desde que é patriarca. Como é que olha para este indicador? Aqui é mais do que preocupação. É um sentimento de impotência, verdadeiramente. Porque sabemos que tantas pessoas que acabam ali na rua não são só oriundas de outros países que chegam e que não encontram habitação, mas uma parcela significativa é igualmente vítima de circunstâncias, de adições, de dependências, mas há também quem esteja na rua porque não tem outro sítio para se abrigar, não tem outro sítio para estar. Quando se vai à rua para distribuir alimentos, ainda que a minha principal finalidade não seja tanto essa. Continua a fazê-lo. Uma vez por mês, dentro das minhas possibilidades, mas é aquela de escutar, de acolher, de ouvir. E o que nós ali vamos escutando, em termos de partilha de circunstâncias de vida, é que eu compreendo que quem está nos altos níveis e nos altos padrões do escalão social é difícil compreender como, por vezes, 20 euros mensalmente ou 50 euros mensalmente podem fazer toda a diferença. Não é só para ter ou não ter um prato de sopa, é para poder pagar ou não poder pagar o quarto ou o apartamento ou a casa. E nós talvez não nos tenhamos dado devidamente conta de que, de repente, houve aqui uma subida de preços em relação às coisas básicas, que isso teve logo uma repercussão. Que nestas populações mais fragilizadas é ainda pior. Exatamente. Sabemos que a pandemia veio trocar um bocadinho as voltas, havia uma estratégia nacional de combate à pobreza e para a erradicação das pessoas em situação, não das pessoas, mas da pobreza que provoca as situações de sem-abrigo, mas falhou tudo. É urgente os políticos repensarem e tomarem medidas que deem resposta a esta situação? Eu aqui iria dividir a minha resposta em dois momentos. Em primeiro lugar, eu creio que não falhou tudo. E eu gostaria aqui de ser justo. Portanto, desde que sou bispo e concretamente desde que sou patriarca de Lisboa, eu conheci já pessoas nas responsabilidades governativas e responsabilidades camarárias de duas áreas políticas diferentes e de partidos diferentes. Agora, há uma coisa que é comum, e isso eu tenho que o dizer, é a preocupação para resolver estas situações. Ainda hoje, como no governo anterior, eu vi que há uma disposição, uma vontade de resolver estas questões, estas situações. Isso não falhou. Eu penso que, olhando para os nossos responsáveis políticos, nós não podemos ignorar que existe sensibilidade para com estas situações de fragilidade, de vulnerabilidade e de pobreza. Então o que é que falha? Eu penso que o problema para fazer face à pobreza, para fazer face à realidade dos sem-abrigo, do desemprego, da saúde, da educação e etc, eu penso que aquilo que falha é que haja uma política da União Europeia para estes fins. Nós integramos uma comunidade que eu gosto de dizer que é um projeto mais do que político, é um projeto antropológico, é um projeto social. E o problema
E os desafios que nós temos em Lisboa são os mesmos de Roma, de Berlim e de Paris. Cá como lá, neste âmbito, nós estamos numa profunda sintonia e fraternidade. Então, o que falha é a nível europeu? Eu creio que hoje estes problemas que envolvem o ser humano, que envolvem a sociedade, que envolvem pessoas, são de tal ordem que já não se compadecem com soluções de caráter local, de caráter particular ou de caráter nacional. Era necessário que houvesse aqui verdadeiramente uma abrangência e uma perspectiva comunitária que envolvesse a União Europeia. Porque, repare, as mesmas pessoas que hoje encontramos aqui nas ruas de Lisboa, os nossos pobres, amanhã, e aliás neste mesmo dia, são também os pobres das outras grandes capitais e das outras cidades europeias. Eu acho que tem falhado da parte da União Europeia um pouco esta sensibilidade para olhar para a parte mais baixa do escalão da sociedade. Muito atentos, enfim, a outros horizontes, a outros propósitos, a outros projetos, mas no que diz respeito a pessoas da vulnerabilidade, da fragilidade, de como é que nós podemos constituir aqui uma política comum, eu acho que é isso que tem falhado, a esse nível. Porque a um certo ponto uma Câmara Municipal, um próprio Governo, é que os problemas são demasiadamente, como é que eu ia dizer, abrangentes, complexos. E por isso eu prego essa necessidade. Numa cidade como Lisboa, sabemos que a questão da imigração também tem tido reflexos nestes números. Portanto, há imigrantes que não, por falta de capacidade de acolhimento, também acabam na rua. É verdade e eu confirmo isso. Acabam na rua, por um lado, e por outro lado acabam numa situação que é quase como aquela pescadinha que tem o rabo na boca, ou seja, são pessoas que não tendo residência dificilmente encontram um trabalho, não tendo residência, não tendo trabalho, dificilmente aceleram o seu processo de legalização e depois isto vai-se repetindo quase que até à exaustão. E por isso há aqui quase que um ciclo vicioso do qual é difícil sair. Temos depois esta nuance de que hoje o problema conexos relacionados com imigrantes, os desafios, mais do que problemas, os desafios, porque estamos a falar de pessoas, não são apanágio apenas da cidade ou da grande cidade. Hoje é transversal a todas as terras, a todas as geografias de Portugal. E nessa medida, aqui também, uma vez mais, o que é que eu penso? Eu julgo que talvez fosse o momento para, como país, nós nos perguntarmos o que é que estas pessoas que vieram até nós, que estão cá a residir e para as quais nós provavelmente não estávamos devidamente preparados para as receber, o que é que hoje o país, a nossa sociedade, poderá fazer, que portas poderá abrir, que estradas poderá percorrer para que nós com eles connosco, formemos verdadeiramente uma sociedade, toda ela a trabalhar para o mesmo fim. Nota melhorias na política para esta área da imigração? Nota melhorias, sobretudo, ao nível da consciencialização. Mas ainda isso noto, depois não chega, não é? E não é só isso o problema. O problema é que se vai resolvendo ou se vai respondendo às necessidades, às urgências, ao que vai emergindo pontualmente. Não há aqui uma visão de conjunto, uma visão de um todo. Por exemplo, quais são as áreas da nossa economia onde estas pessoas poderiam verdadeiramente ser integradas para fazer toda a diferença, para alcançarmos os níveis de produção mais elevados.
não há isto, quer dizer, as pessoas vão sendo, como é que eu ia dizer, contratadas, aceites, de acordo com, é preciso aqui uma, depois é preciso lá outra, mas isto, quer dizer, é quase que mutatis mutandi falar-me de que estamos a tentar tapar o sol com a peneira. Sim, e tentar garantir que são bem acolhidas e têm condições de vida dignas. Isso não só a habitação, mas em tudo o resto. Eu não vou dizer que isso é um outro capítulo, isso é o essencial, isso é o fundamental. Porque se nós estamos a falar do Estado da Nação, o primeiro ponto que deve ser frisado nesta avaliação, nesta reflexão, é exatamente o estado do respeito pela dignidade de cada cidadão. E isto é o primeiro ponto, é a base de tudo o resto. Se falta isto, tudo o resto vem desvalorizado. Ao mesmo tempo que nós aqui pregamos a afirmação da dignidade, da sua promoção, da sua salvaguarda, é necessário ao mesmo tempo dizer que uma sociedade sem esperança não sobrevive. Porque a esperança é que mantém acesa a chama da força, da coragem, da capacidade, até para enfrentar adversidades e dificuldades do presente. E como é que está a esperança de Portugal? Perguntamos-nos nós. Eu acho que não há uma resposta unívoca, porque não haja dúvida que em todos os patamares de idade da nossa sociedade existem elementos para que a esperança surja, e surja como uma luz e como uma energia que motiva, que quase que ativa um processo de desenvolvimento e de progressão e uma capacidade de enfrentar as dificuldades e os problemas, mas também em todos os padrões etários, em todos os níveis etários da nossa sociedade, existem razões e motivos e circunstâncias que são de dificuldade acrescida. Claro. Os baixos salários e as dificuldades em arranjar casa são alguns dos fatores que levam, como referiu há pouco, os jovens a emigrar. Estamos com uma nova geração que já só vê a vida ou perspectivas de vida lá fora, saem, têm melhores condições de vida, é legítimo que depois não queiram regressar. O país pode pagar caro esta fatura de não dar condições às novas gerações? Já está a pagar. Já está a pagar. Já está a pagar. Repare que, enfim, eu não tenho estudos aqui à minha frente, vou, digamos assim, pelo senso comum. Tem o conhecimento do dia-a-dia, claro. Mas repare que Portugal não é um país que atraia investimento de grande monta. A Europa abdicou da indústria, hoje a indústria mobilizou-se para outras geografias, para outros horizontes, e abdicar disso significa ter abdicado da capacidade criativa, transformadora. Também não estamos no pelotão da frente no que diz respeito à vanguarda da tecnologia. Estamos muito aquém daquilo que são os níveis no âmbito e no capítulo da inteligência artificial de outros países, e por isso continuamos a ter uma história riquíssima, continuamos a ser ricos também no que diz respeito à substância, à estrutura do humanismo. Creio que na Europa e em Portugal, igual concretamente, e é o rosto exatamente desta situação de toda a Europa. Em Portugal nós temos níveis de humanismo, de sentido da importância e do valor do ser humano, que não vou dizer que são únicos no universo, mas que não se encontram em todas as geografias, em todos os continentes. Portanto, nós somos grandes em áreas que são capitais e fulcrais. Abdicamos, e acho que, assim, com uma certa precipitação, de sermos proativos no que diz respeito à inovação. Vamos muito atrás daquilo que ali nos Estados Unidos, a China e esses países têm feito, e isso é o reflexo desse êxodo
da inteligência e do saber e dos cientistas que nós temos visto partir para outros horizontes. Mas também é uma questão, volto a sublinhar, salarial. Também é uma questão salarial, é verdade. É verdade. Porque um jovem, quer dizer, uma pessoa hoje em Portugal, para fazer face ao básico, e necessita de ter níveis salariais, não vou dizer que sejam transcendentes, mas que são um bocadinho acima daquilo que é o nosso ordenado mínimo nacional. Mais equiparado à Europa seria o ideal. A questão da habitação, sabemos que o Governo tem tomado medidas que continuam a ser muito criticadas. O Estado devia fazer mais a este nível? Tem faltado sensibilidade política para garantir o direito à habitação? Não creio que o problema resida na falta de sensibilidade. É o mercado. Eu honestamente, creio que ela exista. O problema da habitação reside no facto de que, ao contrário do que sucedia noutras eras, mas a partir de um certo ponto, a habitação começou a ser um fator determinante para a avaliação, para a valutação da própria economia. Eu creio que, e por razões óbvias, obviamente, que os entendidos explicarão muito melhor do que eu, mas eu penso que este fator de que a habitação hoje já não é vista e olhada tanto como um direito a que todos os cidadãos, que assistem a todos os cidadãos, um direito a que todos os cidadãos têm direito, desculpe-me a redundância, mas o facto é que a habitação passou a ser vista como um elemento económico. Uma área de investimento. Uma área de investimento, no qual eu posso ganhar muito, posso ganhar pouco, posso perder, porque quando eu comecei a ver que o estado da economia de um país ou de uma nação era muito avaliado de acordo com as casas que se vendiam e com as casas que se compravam, atenção, é a sensibilidade de um humanista que está aqui a falar. Eu comecei a ver, então, mas uma casa deveria ser daquelas coisas que era como o ar que a gente respira, quer dizer, a gente precisa dela, não é? Agora, quando nós colamos o tema da habitação a estes patamares da economia e da avaliação de uma economia, claro, vamos cair sempre nisto e vamos fazer depender a habitação ou a não habitação, o existir ou não existir, de acordo com o ritmo e as oscilações dos mercados. Significa que comandar a emergência ou não emergência de uma residência já não é a necessidade, já não é o ser humano, já não é a pessoa, mas é aquilo que está, digamos, ali ao lado e que a sustenta, que é o dinheiro, passa a expressão. Muito bem, muito obrigada por ter vindo à Renascença.